Filipenses, capítulo 2, eu quero ler do versículo 5 ao versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, eu quero ler do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Amém? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tornando forma de servo e tendo se tornado semelhante aos homens, e sendo achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou grandemente, lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, esta é a Tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que esta palavra alcance o nosso coração como uma semente lançada sobre uma boa terra. É o Teu Evangelho, Pai, é a Tua palavra, é o Senhor falando conosco através do texto que nós lemos, e por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, fica à vontade entre nós também na ministração da Tua palavra, não para que o homem apareça, muito pelo contrário, que não sejam palavras humanas a serem ditas em cima desse altar, mas que seja o Teu Espírito Santo a trazer algo aos nossos corações nessa noite de domingo, e o Teu nome seja santificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Ao servir ao Senhor, nós experimentamos mudanças espirituais. O Evangelho, ele ultrapassa a questão do convencimento e ele opera em nossas vidas transformações. A partir do momento que eu recebo do Evangelho de Cristo, esse Evangelho ele vai mudar e ele vai transformar o meu caráter. Se o Evangelho, entre aspas, não produzir em nós alguma mudança, esse Evangelho é falso, porque o verdadeiro Evangelho, ele transforma o homem de dentro para fora, né? A unção do Espírito Santo, que é derramada sobre a vida do homem, provoca nele mudanças. Nós temos diversas mudanças apontadas na Bíblia, que é trabalhada em nós depois de conhecermos o Evangelho, as boas novas, depois de conhecermos o Senhor. Entre tantas, nós temos algumas mencionadas pelo apóstolo Paulo, por exemplo, em Gálatas 5, a partir do versículo 21, que é o fruto do Espírito, que é aquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nossos corações a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho. Eu não separei o texto aqui, mas me veio em mente agora, o próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, aos Efésios, ensinou que assim que a pessoa conhece o Evangelho, aquele que rouba não rouba mais, aquele que furtava, né, não furta mais, ou seja, que esse Evangelho traz transformação de vida. Hoje nós precisamos tomar muito cuidado porque vivemos uma pregação de um Evangelho que convence, mas que não transforma. E aí eu preciso tomar cuidado com esse Evangelho que é falso. O Evangelho onde eu estou convencido de que a igreja é o melhor lugar, mas a minha vida não é transformada por esse Evangelho. E muitas vezes a culpa não é só dos pregadores desse Evangelho. Muitas vezes a culpa é também da igreja, que na maioria das vezes não quer essa transformação, né? Nós somos uma geração que não quer ser transformada pela unção do Senhor. Nós queremos continuar vivendo a mesma vida. Nós muitas vezes queremos continuar praticando os mesmos pecados, queremos continuar desagradando a Deus, e aí nós não queremos ser confrontados pela palavra, muitas vezes nós não queremos ser liderados,
Muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que vai precisar resultar em mudança no nosso comportamento. Nós queremos ouvir coisas que nos coloquem sempre para cima, que falem sobre a nossa especialidade diante de Deus, de o quanto que Ele nos ama. Isso é fato, verdadeiramente Ele nos ama. Mas muitas vezes esquecemos de seguir um evangelho que seja transformador, não é? Um evangelho que carece de ajuda, para que eu identifique os meus pecados e não peco mais, né? Inclusive, esse é um problema que aconteceu no livro de Juízes. Lembra daquele voto feito por Jefté? Jefté vai para a guerra e fala assim: Senhor, eu vou para a guerra, se o Senhor me der vitória sobre os meus inimigos, na hora que eu chegar em casa, a primeira coisa que eu ver na minha frente, eu vou sacrificar o Senhor. O voto de Jefté, ele é coerente, porque era comum nas casas israelitas naquele período, ter na frente da casa uma criação de animais, né? Então, quando tinha-se uma casa e essa casa tinha animais de criação, os animais ficavam na frente da casa. Na cabeça do Jefté, quando ele fez o voto, ele pensou assim, ele lançou sorte, porque ele tinha animais, então podia vir uma galinha, podia vir um boi, podia vir um cavalo que ele gostasse, né? Então ele fala assim, o animal que eu ver primeiro, entre aspas, ele não fala o animal, mas na cabeça dele está o animal, porque ele sabe que na frente da casa dele tem uma criação de animais. Então ele faz o voto assim, a primeira coisa que eu ver, eu vou sacrificar o Senhor. Ele vai para a guerra, Deus dá vitória, e na hora que ele volta, o texto de Juízes diz que a filha passa à frente da casa, vai ao encontro do pai, e a primeira coisa que ele vê é a única filha que ele tinha, e ele tinha feito o voto de sacrifício a Deus. Abre um parêntese aí, o texto bíblico não fala que ele sacrificou, tá? Pode ler o texto lá, o texto não fala que ele sacrificou a filha. Há inclusive uma linha teológica que acredita que ele fez a mesma coisa que Ana fez, ele pegou a filha e levou ela e entregou aos sacerdotes para que ela servisse a Deus. Em segundo lugar, Deus nunca pediu e nunca pede, jamais receberia um sacrifício humano, tá? É totalmente fora. O voto de Jefté, por causa disso, é considerado um voto de tolo, porque Deus não recebe, nunca pediu e nem vai receber um sacrifício humano. Mas você pensa assim, qual que é o erro no voto de Jefté? Você sabe qual que é o erro no voto de Jefté? O povo de Israel não tinha liderança naquele momento. Quando nós não temos liderança, nós fazemos coisas erradas. Quando nós não temos liderança, nós pecamos. Se nós não tivermos um líder para falar para a gente o que a gente deve fazer, de que forma a gente deve fazer, o que a gente deve praticar, de que forma a gente deve praticar, nós vamos fazer segundo o nosso próprio pensamento. E o nosso próprio pensamento vai nos levar a fazer votos como o de Jefté. Por isso que nós precisamos de liderança, para que nós possamos ser confrontados pelos nossos pecados. Uma das funções de ter alguém aqui nesse altar pregando para você, além de confrontar a sua vida, é te orientar sobre a prática desse verdadeiro evangelho. E é isso que eu quero fazer com os irmãos nessa noite. Eu quero trazer uma prática que muitas vezes nós deixamos ela de lado e que ela é essencial dentro da nossa caminhada cristã. Você sabia que enquanto cristão você vai sofrer mudanças, né? Eu já falei para você aqui. Mas você sabia que enquanto cristão algumas características precisam nascer, brotar dentro de você, algumas mudanças, elas precisam acontecer, e entre aquelas que vão acontecer naturalmente, nós temos as mudanças que nós teremos que pelejar e esforçar para que elas aconteçam. Essa mudança que eu vou citar para nós como exemplo aqui hoje, ela pode ser tanto natural, como ela pode se tornar para você hoje um exercício, para que você possa praticar o verdadeiro evangelho. Entre tantas ações, mudanças e transformações que o Espírito Santo de Deus pode operar na vida de um cristão, nós temos uma que foi muito falada não só por Jesus, como foi falada também por Paulo, como foi falada por cada um dos evangelistas, como é mencionado na Bíblia, em vários textos, né? Tem uma que é muito importante, ela é fundamental, até por causa do ministério de Jesus que nós lemos no texto do apóstolo Paulo aqui nessa noite. É a humildade.
A humildade, ela não aparece só nos evangelhos. A humildade, ela vem desde Provérbios. Eu não consegui enumerar para você aqui a quantidade de provérbios que fala sobre humildade, sobre a bênção de ser humilde, os benefícios de ser humilde, a espiritualidade em ser humilde. A humildade é algo que precisa nos acompanhar sempre. Eu quero ler com você aqui alguns textos relacionados à humildade. Eu separei só 3 para não tomar muito tempo, 3 que eu considerei aí que chamou mais a minha atenção. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vou abrir com você, o Cícero sentou ali para colocar também, né? 1 Pedro, capítulo de número 3. Versículo de número 8, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amigos fraternos, misericordiosos e humildes, não apegados não pagando, o mal com o mal, ou insulto com insulto, antes pelo contrário, bem dizendo, pois isso mesmo fostes chamados para herdardes uma bênção. Nos conselhos de Pedro sobre caminhada cristã, na hora que ele vai deixar no finalmente aí alguns conselhos, o título da minha Bíblia aqui nesse bloco de texto traz assim: a vida exemplar cristã, : o amor fraternal. Na hora que Pedro vai deixar um exemplo de vida cristã, entre as características que nos faz exemplo de vida cristã, nós temos a humildade. Em Pedro também, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, uma página para frente, diz assim: portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no devido tempo. Pedro, falando sobre humildade, ainda disse, 5:6, portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo devido. Muitas vezes é tão difícil passar por algum tipo de humilhação, de constrangimento, e nós, enquanto cristãos, precisamos entender que nós podemos ser humilhados naquela determinada situação, mas no devido tempo o Senhor vai nos honrar. Jesus disse isso em Lucas capítulo 18, versículo de número 14. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 14. Uma vez um professor de seminário disse assim: se você não souber o que pregar, leia muito a Bíblia, que aí já vai, ela por si só vai fazer o seu papel, né? Então vamos lá. Lucas 18, 14, diz assim: eu vos digo que este foi para a sua casa justificado e o outro não, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pastor da igreja de Jerusalém no primeiro século, tudo indica ter sido o primeiro grande líder da igreja no primeiro século, Tiago, que escreveu sua carta para que ela circulasse entre as igrejas cristãs do primeiro século, tendo a oportunidade de deixar algumas dicas, né? Na verdade, Tiago está escrevendo a carta mostrando como era a igreja em Jerusalém e como deveria ser as demais igrejas espalhadas pelo mundo. Na sua carta, no capítulo de número 4, no versículo de número 10, também diz assim: humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Nós não gostamos de passar humilhações, mas sabemos que quando somos humilhados, a exaltação posterior virá do Senhor. Uma das primeiras características que nós precisamos encontrar num servo verdadeiro de Deus é a humildade. Humildade é algo que nós precisamos ter aprendido com o nosso mestre. Aí eu poderia citar para você
N versículos bíblicos, mas eu vou preferir falar e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer você lembrar aqui na hora que eu mencionar. Em primeiro lugar, o nosso mestre, ele é um exemplo maior de humildade para que nós possamos seguir. Um dos primeiros grandes exemplos de humildade que ele vai deixar para nós está naturalmente no seu nascimento. O Deus de toda a glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que está presente desde a criação, que estava no trono, nos céus, que habitava entre os querubins e era aclamado por anjos. No texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, diz que ele se esvaziou de sua glória e assumiu forma humana. Isso já seria um ápice de um ponto de humilhação, de humildade, uma escola de humildade dada pelo nosso Deus, porque ele não precisava ter feito isso. Ele não era necessário que ele fizesse isso. Necessário no ponto de vista, ele fez por obrigação. Ele não fez por obrigação. Não é aquele negócio assim, tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no céu, e aí Deus, o Pai, coça a cabeça e fala assim, pecou, e agora? O que eu vou fazer? Aí Jesus olha assim, pode deixar, Pai, pode deixar, eu vou lá. É igual quando o pai já deitou, e o filho fala, espera aí, eu vou deixar, pai, eu apago a luz lá da cozinha do senhor. Não é essa a ideia de Jesus, de alguma coisa deu errado, eu tenho que ir lá. Não é uma obrigação. O texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, deixa claro para nós que essa foi uma escolha, aonde o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz, o Deus forte, maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, abriu mão da sua glória de Deus, esvaziou de todo o seu poder e assumiu forma humana. Essa humilhação não para por aí. Ela não para por aí. O Messias era aguardado montado num cavalo branco, com espada desembainhada, armadura fluorescente, chegando e destronando Césares, Augustos, Pôncios Pilatos do seu poder e libertando Israel da opressão romana. Ele era aguardado nos palácios de Herodes. Isso é tão verdade que quando os magos do Oriente saíram do Oriente e vieram a Jerusalém, o que nos aponta que o presépio está errado, né? Que no presépio está assim, o menininho Jesus nasceu, meia hora depois chegam os magos do Oriente lá com o presente, né? E naquela época eles deviam ter ido de avião a jato, né? Para ter chegado do Oriente em Jerusalém em meia hora. O presépio está errado. Os magos do Oriente chegaram para visitar Jesus. Ele já tinha quase 2 anos de idade, porque foi o tempo de viagem que eles gastaram para sair do Oriente e ir procurar Jesus. Isso é tão verdade que Herodes faz o cálculo. Na hora que os magos saem para procurar o Messias, o Herodes conta assim, a estrela que eles citaram, e tem quanto tempo? Aí alguém fala assim, mais ou menos 2 anos, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. É para não correr o risco de errar. Quando os magos do Oriente chegam, e eles tinham um sinal, uma estrela, sobre Jerusalém, que era uma profecia, eles entendem que o Messias nasceu, onde eles vão procurar o Messias? Eles vão procurar o Messias no palácio, no berço de ouro, entre os poderosos. Mas não foi aí que o nosso Messias chegou. O nosso Messias, que talvez era aguardado em palácios reais, rodeado de ouro, entre os poderosos, nasceu numa manjedoura, cercado por animais, sem condições nenhuma de salubridade para um parto, numa situação improvisada, sem parteiras, provavelmente o próprio pai deve ter feito o parto, sem honrarias. O máximo de honrarias que ele recebeu, já que o Salmo 150 fala que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, foram das ovelhas, das cabras, dos cabritos, das vaquinhas que estavam ali dentro daquele estábulo, porque era inverno e eles estavam recolhidos, não estavam no campo.
O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que era esperado no palácio, rodeado por poderosos, nasceu numa manjedoura. Essa frase não é minha. Está no livro do Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. Recomendo, leia depois. O livro trabalha justamente isso, o fato de um Deus todo-poderoso ter vindo em forma humana e nascido entre animais, ter aberto mão de sua glória e vivido de maneira simples. Quando olhamos para o nosso mestre, temos uma verdadeira aula de humildade. Ele depois vai se expor à morte mais vergonhosa possível, pulando toda a sua história de vida, que também foi humilde, e todo o seu ministério, que também foi humilde, ele ainda vai se submeter a isso. Mas, voltando aqui ao ministério, sem passar por cima, nós encontramos no ministério de Jesus um ministério humilde. Jesus foi aclamado? Foi. Mas pode ter certeza que na maioria das vezes que ele foi aclamado, haviam pessoas que nem sabiam quem era, sabiam da notícia, do que estava acontecendo. Mas nós servimos a um Deus que é tão humilde que ele se misturava aos seus. Nas comitivas de Jesus não tinha lugar especial, estacionamento reservado para o seu jumentinho. A comida não era diferenciada, ele não era servido primeiro. Todo culto não era uma honraria a Jesus. Hoje, nos nossos dias, quando nós vemos pessoas com ministério, eu não sei se você já percebeu assim, em algum lugar que isso acontece, mas infelizmente isso acontece, aonde todo dia que você chega no culto, o pastor é homenageado. Gente, esse pastor é bom demais. Hoje esse pastor está comemorando isso. Amanhã o pastor está comemorando aquilo. Domingo que vem é o pastor de novo. Com Jesus não tinha essas coisas, não tinha homenagens, não tinha lugar de destaque, não tinha lugar, cadeira especial para ele sentar. As pessoas não olhavam ele em cima, não, ele estava no meio, sendo tocado, sendo apertado, conversando com pessoas, cuidando de pessoas, curando pessoas. Hoje nós encontramos pessoas com ministérios onde os camaradas andam com segurança, aonde é só o altar o lugar do ministério, mas junto com o povo não existe ministério. Nós conhecemos igrejas onde o pastor você não tem acesso, você tem acesso ao obreiro, ao líder do não sei o quê, ao chefe da célula, mas ao pastor você fala até que é pastoreado por ele, mas você nunca tem acesso a ele. Jesus era diferenciado. Jesus ia na casa das pessoas, comia junto com as pessoas o que tinha na mesa. Estou exagerando, não, irmãos? É verdade. Não era só dos ricos, não, porque em alguns momentos ele sentou em mesa de rico, mas era muitas vezes sem saber até onde ia ficar ou como ia ficar. As questões de Jesus relacionadas ao ministério eram uma surpresa a cada dia, não tinha frufru. Tem uma irmã que nós evangelizamos ela, eu evangelizei ela há muito tempo, orei muito por ela se converter, e graças a Deus ela se converteu. E aí ela estava doentinha, a filha dela esteve aqui na igreja, me pediu, visita a mãe lá, ela está esperando sua visita, ela gosta mais do senhor, eu fui lá. Cheguei lá, uma casinha simples, humilde, e eles estavam, cheguei na hora do almoço, saí da gominha sábado, meio-dia, passei na casa da irmã, ela já estava mal intencionado, né? Meio-dia, o que eu ia esperar achar, né? Cheguei lá na casa da irmã comendo peixe ao molho. Você não sabe como que eu gosto de peixe. Mas, pastor, come, já que a senhora insiste. Sentei com ela e dividi um anguzinho, tinha que eu não como angu. Minha avó fazia angu todo dia, minha avó paterna fazia angu. Todo dia que chegasse na casa da minha avó tinha angu. E tinha um tempão que eu não comia angu. Aí cheguei lá, tinha um anguzinho, um peixinho ao molho. Não, hoje eu vou me acabar nesse peixe aqui. Não é para mostrar para você que eu faço isso, não. É para exemplificar para você o seguinte, irmãos. Isso é ministério. Isso é ministério.
O exemplo de Jesus para nós é esse. Jesus tinha um ministério tão humilde que quem perseguia Jesus não sabia quem ele era. E precisou de alguém para identificar. Você já parou para pensar nisso? Ele era tão igual aos seus discípulos, que no dia que ele foi traído, alguém fala para o perseguidor, alguém pergunta para quem está traindo, né? O sacerdote pergunta para o Judas assim: como nós saberemos quem é ele? Aquele texto me assusta, porque como que quem quer matar Jesus não sabe quem ele é entre 12? Não é entre 100 não. Nós vamos pegar ele na hora que ele estiver orando. Onde é que ele ora? Não, ele ora no monte tal hora, das oliveiras. Quem vai estar lá com ele? 12. Entre os 12, como que nós vamos saber quem é ele? Isso me assusta. Porque entre 12 eles não sabiam quem era Jesus, de tão igual que ele era. De tão igual que ele era. Eu tenho problema com esses pastores performáticos dos nossos dias. Eu prefiro os pastores que você não identifica no meio da multidão. Esses são os meus professores, foram assim, né? Eu me converti numa mensagem do João Leão. Se você tiver a oportunidade de visitar a Terceira Igreja Batista, em cima do altar tem 3 cadeiras, mas o pastor senta junto com o pessoal. Se você chegar na igreja e alguém não te mostrar assim, ó, o pastor é aquele lá, você não vai saber quem é. Meu principal professor foi o pastor Manuel, em Bom Despacho. Edilé foi da igreja lá desde os 5 anos de idade. Sempre sentou no meio do pessoal. A única coisa assim, que ele fazia questão que usasse era gravata. Paletó não, mas ele, obreiro, tinha que estar de gravata. Naquela época, hoje não é assim mais. Se chegasse na igreja e alguém não te mostrasse, talvez você até se surpreenderia de quem era o pastor da igreja. Você, nossa, mas é aquele ali? Eu vi isso acontecer várias vezes. Ele também, porque ele é um baixinho assim, ó. Aí você, nossa, mas é que é baixinho ali, que é o pastor Manuel? É aquele ali. Então assim, para mim, a nossa escola é muito forte, nós precisamos ser iguais. Temos que ter posição de destaque. Eu não acredito que a gente tenha que honrar pessoas, não que ela não mereça, mas não acredito que a gente tenha que honrar pessoas só pelo cargo que ela ocupa, pela posição que ela tem, porque a nossa escola é muito humilde. O ministério de Jesus foi um ministério muito humilde. Para completar a obra, ele vai se submeter à morte mais vergonhosa daquele tempo. A maior humilhação que alguém poderia passar naqueles dias era ser crucificado. A crucificação era um troféu romano, era uma exposição romana assim, olha, isso é o que acontece com os traidores, com os mercenários, com os que não se submetem ao governo romano, e esse troféu está pendurado numa cruz para que você veja e não queira estar nessa mesma situação. Era vergonhoso. Crucificado entre 2 ladrões como um bandido. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, recebe em cima daquela cruz uma de suas últimas tentações do ladrão que vira para ele e fala assim: você não é o cara, você não é o rei, você não é o Senhor, desce daí, salva-te a ti, a nós também. É uma das últimas tentações de Cristo, porque ele tinha poder e autoridade para dizer uma palavra e toda aquela situação se transformar, mas ele escolheu a vergonha da cruz. Foi opcional, foi por amor a mim e a você. Quando nós olhamos para o nosso mestre, humildade nunca é demais. Eu gosto da definição de humildade em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Eu gosto dessa, para mim isso aqui define humildade. Nós lemos aí Filipenses, né? Do 5 ao 11, mas o versículo 3 define para mim aí também muitas coisas. Filipenses 2, 3. Nada fazendo por egoísmo ou por vaidade, mas por humildade, considere os outros acima de si mesmo. Isso aqui para mim, humildade não é bobiça, humildade não é ser enganado, humildade não é ser passado para trás, amém?
Humildade é reconhecer o próximo como superior a você. Isso é humildade. Nós temos um exemplo também de humildade na Bíblia, já que eu li Filipenses, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai ter 3 momentos onde ele se identifica. E esses 3 momentos vão acontecer em períodos diferentes. Esses períodos diferentes demonstram como que o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida de Paulo, fazendo com que ele tivesse um coração humilde. A primeira coisa que eu preciso entender do apóstolo é que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, era Saulo. E Saulo era alguém acostumado a títulos, cargos e status. É essa pessoa que vai se converter. O Paulo era membro do Sinédrio, né? Para ser membro do Sinédrio, o camarada tinha que ter um alto nível de conhecimento. Né? Esses dias o irmão Marcelo até me perguntou, tinha que ser casado, né? Provavelmente em algum momento Paulo foi casado, nós não sabemos se ele ficou viúvo, se a mulher largou, se houve uma separação, se alguma coisa aconteceu, mas e se ele foi membro do Sinédrio? Era exigência do membro do Sinédrio ter sido casado, e geralmente quem era membro do Sinédrio, nós vimos isso com os escribas e fariseus no período do ministério de Jesus, tinha uma certa prepotência nata, a pessoa se considerava melhor, mais espiritual, mais religioso. Era o maior perseguidor da igreja. Era aquele que matava os cristãos. No primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 7, né, a morte de Estevão, apedrejado, fora de Jerusalém. As vestes de Estevão é lançada sobre os pés de Paulo, mostrando que ele estava liderando aquele homicídio, aquele martírio que estava acontecendo. Então ele era o maior perseguidor da igreja e tinha essa prepotência nata de querer sempre o correto, de achar que sempre estava certo. Esse homem se converte. Quando esse homem se converte, ele não mudou da água para o vinho do dia para a noite, assim como eu e você. Ele demorou um tempo até que isso acontecesse. Mas quando ele se converte, ele já se considera o tal. Isso mesmo. Paulo já vai direto nos discípulos e fala assim, Jesus apareceu para mim, sou apóstolo, estou aqui na igreja de Jerusalém e quero uma oportunidade. Pedro vira para Paulo e fala assim, espera aí meu filho, vai devagar, você estava matando os nossos até ontem, segura sua onda aí, não te chamou coisa nenhuma, você não andou com a gente, você não estava com a gente, você não viu ele ser crucificado, você não vai ter lugar aqui não. Ele foi para lá achando que as portas da igreja de Jerusalém estariam abertas para que ele pregasse, para que ele fizesse. E no começo do seu ministério, ele chega a se considerar quase um apóstolo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 9. Olha como que Paulo vai se identificar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Pois eu, o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Essa frase do apóstolo Paulo aqui, ela é uma frase coerente, não quero que você entenda que ela é uma frase errada, mas eu gostaria de perceber com você como que aos Coríntios ele está se identificando, como um quase apóstolo, o menor deles. Isso porque ele foi, entre aspas, o último. O ministério apostólico, depois Pedro tem uma exigência para que alguém fosse considerado apóstolo, né? A exigência para que alguém fosse considerado apóstolo era o seguinte, primeiro, no significado literal da palavra, apóstolo é o que chega primeiro, o fundador, esse é apóstolo, amém? É o significado da palavra. A palavra apóstolo é aquele que chega primeiro, que sai na frente, o fundador de uma determinada religião. Esse é apóstolo. Um exemplo, no cristianismo hoje, nós teríamos apóstolos na seguinte condição. Você vai pregar numa tribo de índio lá que nunca ouviu falar de Jesus, num povo islâmico, onde o evangelho nunca chegou, ninguém conhece Jesus, você vai lá e abre uma igreja lá. Você foi o apóstolo lá.
e no significado literal da palavra, esse é o apóstolo. No contexto da igreja atual, nós chamamos de missionário, porque depois da morte dos apóstolos, a igreja achou o título tão importante que ela preferiu não aplicar esse posto às pessoas que se converteriam depois desses grandes homens, para que eles fossem honrados, e só os do primeiro século de fato foram considerados apóstolos. Se eu chegar aqui em Lagoa da Prata e abrir uma igreja, já tem cristianismo aqui em Lagoa da Prata, eu não sou apóstolo. Não tem como eu ser apóstolo no Brasil, aliás, porque o Brasil já é um país cristão, em 90% da sua população ela é cristã, ou católica romana, ou protestante evangélica, mas ela é cristã. Não tem como ter apóstolo no Brasil no significado da palavra. As demais características colocadas por Pedro para que alguém fosse apóstolo, era ter visto e ouvido Jesus em carne, ou seja, antes de ser glorificado. Sabe por que não pode ter apóstolo nos nossos dias? Porque ninguém dos nossos dias viu Jesus encarnado. E até me assustaria se alguns dos apóstolos que existem atualmente por aí falasse que viu Jesus encarnado, porque daria para questionar como mentira, embora não duvidaria que Jesus pudesse fazer isso, porque ele fez com Paulo. Um dos questionamentos de Pedro a Paulo é: você viu? Você esteve? Você ouviu? E aí o Paulo fala assim: sim, em caminho de Damasco, ele apareceu para mim em carne, ressuscitado, falou comigo e me chamou. Os discípulos falam assim: vai contar essa história para outro. Enquanto Deus não testificou essa história no coração dos discípulos, eles questionaram o ministério do apóstolo Paulo, porque a experiência de Paulo até então era uma experiência questionável. Tendo as portas da igreja de Jerusalém fechadas, ele volta para Tarso e fica lá por 10 anos, até ser descoberto por Barnabé, aonde ele é levado para uma igrejinha pequena de gentios em Antioquia, e lá ele tem a oportunidade de dar discipulado aos irmãos. 2 anos em Antioquia, ele decide fazer a sua primeira viagem missionária. Na sua primeira viagem missionária, ele abre a igreja de Corinto. E como que ele se identifica a Corinto? O menor dos apóstolos. Tipo assim, eu sou apóstolo, não estou negando o meu chamado, mas eu ainda sou o menor entre eles. Eu gosto de olhar para esse texto como alguém que quer chegar a ser um apóstolo. Não há nada incoerente na fala dele. Está até humilde, mas essa fala vai ficar mais humilde. É por isso que eu gosto de Paulo, porque essa aqui não é a fala final. Em Efésios 3:8, um pouco mais adiante no seu ministério, ele vai se identificar de outra forma. Efésios capítulo 3, versículo de número 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as indescritíveis riquezas de Cristo. Três 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as indescritíveis riquezas de Cristo. Aos Coríntios, ele se identifica como o menor dos apóstolos. Aos Efésios, ele se identifica como o menor de todos os santos. No primeiro século, a igreja não se chamava de irmãos, né? Hoje a gente chama de irmão. Tem hora que você nem sabe o nome da pessoa, mas você fala assim: o irmão, a irmã. No primeiro século, quando as pessoas se convertiam e ela deixava a vida mundana e começava a viver uma vida para Deus, essa pessoa era chamada de santo ou santa. Não é uma expressão muito comum entre nós, por sermos de origem de um país idólatra, né? Nós vamos relacionar mal essa palavra aí no nosso entendimento, mas dentro da cultura dos irmãos do primeiro século, quem se convertia se tornava um santo, porque ele
deixou o mundo e foi ser separado para Deus, e isso foi possibilitado por causa da cruz de Cristo. Amém? No primeiro texto, Paulo se considerou o menor entre os apóstolos. No segundo texto, ele está se considerando o menor entre os irmãos da igreja. Você consegue ver um trabalhar do Espírito Santo no coração de alguém, quebrando uma soberba, de um escriba, de um membro do Sinédrio, de alguém que era líder entre os judeus, e que agora está entre os irmãos da igreja e se considerando o menor? Irmãos, a igreja não terá problemas se cada um de nós nos considerarmos o menor. Sabe quando que a igreja se torna um problema? Quando o que contribui mais acha que tem que ter mais direitos porque ele contribui mais. Quando o que exerce liderança acha que o ministério dele está crescendo e que é ele quem sustenta a igreja com o seu ministério. Aí a igreja dá problema. Quando o camarada fala assim, eu sou líder dos homens, vou citar os homens que o ministério aí está parado, eu sou líder dos homens e graças ao ministério de homens é que essa igreja está cheia. É aí que a igreja tem problema. A igreja tem problema quando alguém olha para o cargo do outro e fala assim, eu quero estar no lugar dele. Aí nós temos um problema. Que muitas vezes não tem como fazer ou o que remediar. Se nós aprendermos a nos considerar o menor entre todos os irmãos, não teremos problemas. Humildade. A resposta para os nossos questionamentos é humildade. Os nossos problemas acontecem na igreja por falta de humildade. E você acha que é só na igreja? Os nossos problemas conjugais às vezes é por falta de humildade. Reconhecer os próprios erros. Os nossos erros enquanto filhos é por falta de humildade. É o filho que não se submete ao pai, que quer questionar o pai, que quer questionar a mãe, que quer tratar no mesmo pé de igualdade. Se nós entendermos o quanto que humildade nos faz melhor, nós seríamos humildes o mais rápido possível. No trabalho, no emprego, não é ser passado para trás, não é ser o bobo da corte, não é ser o ingênuo da situação, mas ninguém nunca perdeu nada por ser humilde, até porque tem promessa que nós lemos aqui, que aquele que se humilha a Deus, exalta. Seja humilde. Os grandes homens de Deus são humildes. Eu diria para você que grandes empresários são humildes. Ninguém que é bom, que de verdade, fica arrotando por aí que é bom. Não, irmãos. Você não precisa ter uma falsa humildade, mas soberba não vai nos levar a lugar algum. Você nunca viu um sábio ficar fazendo propaganda de si mesmo. Se ele está fazendo propaganda de si mesmo é porque não é sábio. Aliás, tem um conselho de Paulo para nós em Romanos sobre isso. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não, irmãos. Uma pessoa que põe atrás dela 500 livros e fala assim, eu li 500 livros. Eu diria, não leu. Porque quem leu não fala que leu. Ninguém que estudou bastante fica rotando diploma por aí. Muito pelo contrário. O conhecimento verdadeiro, ele traz para nós mais humildade. Quanto mais conhecimento uma pessoa tiver, você pode ter certeza, mais humilde ela vai ser. Conhecimento destrói a soberba. Conhecimento tira a prepotência. Todos os grandes sábios, todos os grandes conhecedores se tornaram com conhecimento pessoas humildes. O próprio Salomão nos ensinou que todas essas coisas são vaidade. Não adianta eu pregar aqui para você todos os meus diplomas. Eu vou entender, se eu aprendi alguma coisa com os diplomas, eu vou entender que tudo é vaidade.
que não serviu, não é para nada no aspecto científico, porque trouxe conhecimento, né? Mas é só um papel pregado na parede. Não, irmãos. O cara que conhece mesmo não se apresenta como tal, não. Ele mostra que é. Humildade nunca é demais. Seja humilde. Não vá pelo caminho da prepotência. Não pense você que no seu trabalho você é insubstituível. Pelo contrário. Daqui a pouco o seu patrão arruma alguém melhor do que você, mais barato do que você. Nós não somos substituíveis, irmãos. Seja humilde. Fica lá arrotando no seu emprego, se é o tal, você não é o tal. Ninguém perde por ser humilde. Para a gente finalizar, a última carta, né, as últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, não é a última, porque a última é 2 Timóteo, mas uma das últimas, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. 1 Timóteo 1,15. Essa carta de Timóteo aqui, essa expressão para mim aqui, ela é muito verdadeira. Não que as outras não sejam, mas eu vou te falar por quê. Que essa expressão aqui, ela é verdadeira. Porque aqui é o mestre falando ao discípulo, ao amigo. Entendeu? O camarada aqui falando ao amigo, ele usaria um vocabulário mais aberto. Não estou defendendo o Silas Malafaia, mas o áudio que o Silas fala umas palavras torpes, né? E ele está errado em ter falado, não estou justificando. Tipo assim, é o vocabulário de dois amigos, entende? Para mim não é um vocabulário de um cristão, né? Não deveria ser o nosso vocabulário aquilo lá. Mas em contrapartida representa uma certa liberdade entre duas pessoas. Para mim essa expressão de Timóteo, Paulo está escrevendo uma carta muito pessoal aqui. Era para Paulo usar um vocabulário bem aberto, entende? A Timóteo era para ser um vocabulário aberto. Se Paulo aqui no final de sua jornada se considerasse alguma coisa, a Timóteo ele podia falar. Ele podia falar assim, Timóteo, você me conhece, você sabe, eu sou bom mesmo, aprende comigo. Não é essa a lição que ele vai deixar a Timóteo. Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. No primeiro texto ele era quase um apóstolo. No segundo texto, ele era o menor entre os santos. No terceiro texto, ele se considera o pior dos pecadores. Muitas vezes na vida nós entendemos que a vida é uma crescente, que ele se tornaria melhor. Talvez se fosse eu, o apóstolo Paulo, chegaria no final do ministério, 3 viagens missionárias na bagagem, 50 igrejas abertas, ganhei tantas almas para Jesus, né? Me honra aí agora, gente, eu mereço. Mas o camarada vai falar assim, dos pecadores eu sou o pior. Talvez se fosse um de nós, chegaria ao final do ministério querendo pompas e honras. Mas ao final do ministério, espiritualmente ele está ok. Espiritualmente ele alcançou a graça. Espiritualmente ele alcançou aquilo que era proposto para ele. A humildade. Não, eu sou o pior dos pecadores. Com mais de 50 igrejas abertas. Milhares de pessoas rendidas ao evangelho. Fundou o cristianismo aos gentios. Nós só recebemos Cristo porque um dia Paulo tirou isso de Jerusalém. E ele chega ao final de sua vida dizendo assim, dos pecadores eu sou o pior. Reconhecido pela teologia como o maior evangelista do cristianismo. Ninguém pregou mais, evangelizou mais, sofreu mais, fez tanto pelo evangelho ao longo de séculos como o apóstolo Paulo. Se você é um pouquinho mais velho aí, no final da década de 90, algumas pessoas chegaram a mencionar, né, de maneira louvável e honrosa, mas na minha opinião não passa nem perto, mas a menção é verdadeira, que o Billy Graham seria o apóstolo Paulo do século XX. Mas assim,
Não deve ter sofrido, porque Billy Graham viajou os países do mundo de avião, né? Não sofreu naufrágio, nenhum avião caiu, deve ter dormido nos melhores hotéis, participou de vários canais de televisão, e ao contrário do apóstolo Paulo, nós temos muito sofrimento. Então por isso que para mim não chega nem perto, mas a menção é louvável, não tiro a honra do Billy Graham no final do século passado. Mas talvez era para chegar no final do ministério como conquista, e ele chega se considerando o pior dos pecadores. Sabe o que é humildade? É quanto mais tempo você tiver de cristianismo, mais inferior às outras pessoas você vai se sentir. Nenhum de nós podemos arrotar assim, 40 anos de igreja. Você tem que me respeitar na hora que eu falo. Com isso, já passei por isso que você está passando. Não. Nós temos que chegar no tempo de caminhada como Paulo chegou no tempo de caminhada. Sou o pior dos pecadores. Não pode faltar humildade, irmãos. Não pode faltar humildade. Talvez pode faltar outras coisas. O ideal é que não faltasse nenhuma. Mas existem coisas que talvez até podem faltar. Mas humildade não pode faltar. Nós precisamos ter um coração humilde. É o que o evangelho precisa trabalhar em nós. Humildade. Eu não sei como anda o seu cristianismo, a sua fé. Eu não sei como está o seu caminhar com Deus. Não sei se essa palavra foi mais para mim do que para você nessa noite. Mas o que Deus tem para nós hoje é nos dar um coração mais humilde. Abaixa a bola, né? Abaixa aí a sua prepotência. Se coloca como servo na presença de Deus. Se um homem não te honrar, e tomara que ele não te honre, Deus vai te honrar. Deus vai abrir as portas para você. Talvez você está passando um período de humilhação, de quebrantamento. Deixa o Senhor Jesus cuidar de você. Nós precisamos de um coração humilde a cada dia, meu irmão. Seja humilde, busque humildade, aprenda com seu mestre. Aprenda com Jesus. Se a escola de Jesus é insuficiente para nós sobre humildade, eu não sei o que mais pode te ensinar sobre humildade. Se quando olhamos para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, em forma humana, se isso para você não é uma escola de humildade, eu não sei mais o que pode ser uma escola de humildade. Não, irmãos, não são os palácios, não são as catedrais, não são as excelentes construções, não são os nossos diplomas, não são os nossos cargos, não é nada disso, meu irmão. É o nosso coração diante dele. É nós diante dele em humildade, é só isso. Deixa o Senhor te exaltar, deixa o Senhor cuidar de você, deixa Deus trabalhar no seu coração e te dar um coração humilde a cada dia, um coração humilde na sua família, um coração humilde na sua casa, no seu local de trabalho, na sua faculdade. Deixa Deus te honrar, porque nós lemos aqui em 3 textos que aquele que se humilha, Deus exalta. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé. Feche seus olhos, vamos orar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,